19, verso 1. Ao mestre de canto, segunda melodia, a morte para o filho, Salmo de Davi. Louvar-te-ei, Senhor, de todo o meu coração, contarei todas as tuas maravilhas. Alegrar-me-ei e exultarei em ti, ao teu nome, ó Altíssimo, eu cantarei louvores. Pois, ao retrocederem os meus inimigos, tropeçam e somem-se da sua presença, porque sustentas o meu direito e a minha causa. No trono te ausentas e julgas retamente. Repreende as nações, destrói o ímpio, e para todo o sempre lhes apaga o nome. Quanto aos inimigos, estão consumados, suas ruínas são perpétuas. Arraste as suas cidades, até a sua memória pereceu. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Vamos ler juntos o verso 7? Todos juntos. Mas o Senhor permanece no seu trono eternamente, trono que erigiu para julgar. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de podermos aprender do Senhor. Abençoa a nossa escola bíblica dominical, assim também como a aula do Ministério Infantil. Que em tudo, Senhor Deus, o Senhor seja honrado, seja glorificado. E ali, Senhor Deus, juntamente com aquelas crianças, o Senhor seja apresentado, Senhor Deus, como Deus que domina sobre todas as coisas, Senhor Deus. O Deus que nos amou a dar o seu Filho Jesus para salvar pecadores como nós, Senhor Deus. Nós te agradecemos, abençoa-nos, nós te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Amém, irmão. Nós, aqui nesse Salmo de Davi, nós louvamos a Deus. Ele tem o controle de todas as coisas. Os inimigos podem se levantar, mas diante de Deus é o Senhor quem permite que coisas aconteçam, coisas que até nos afetem, né? Coisas até que façam mal para nós. Deus permite isso. Mas o Senhor permanece eternamente. Essa certeza, queridos, é preciso que eu e você tenhamos, né? Deus, ele tem o controle de todas as coisas. Ainda que a gente veja um período interbíblico que não tem produção escriturística, Deus conduzindo todas as coisas. Imperadores, governantes, né? Autoridades vão se levantando, impérios vão se levantando, época após época, mas o Senhor nunca perdeu o controle. Isso é importante para nós cristãos ao conduzirmos a nossa vida, né? Saber que esse Deus é poderoso sobre todas as coisas. Hoje nós vamos caminhar numa revisão do período ali interbíblico, porque pretendo eu, permitindo ao Senhor, em janeiro, nós terminarmos, né, essa parte do Antigo Testamento. Então, creio que hoje vai ser a última aula que nós vamos fazer essa revisão dos períodos até Roma, e depois partimos de Roma até a chegada de Cristo, e assim o Novo Testamento, tá bom? Então vamos lá, vamos caminhar. O que essa imagem nos diz, queridos? Vamos interpretar essa imagem. Vamos lá, o que temos aqui? 400 anos de silêncio profético. Por que silêncio profético? Deus não deixou de cuidar nesse período? Não. Foi silêncio de produção escriturísticas. Na Bíblia Católica há alguns livros a mais. Macabeus, Judite, Tobias, Eclesiástico, né? Entre outros livros que foram produzidos nesse período, né? Chamamos esses livros de apócrifos, né? Até pseudepígrafos, os nomes assim meio diferentes, porque não foram inspirados. Quando você começa a ler esses livros, você vai perceber alguns erros, né? Assim, grandiosos até, né? Algumas aplicações nesses livros que falam assim, nossa, mas o Espírito Santo disse isso, né? Alguma coisa até mística, sabe assim, em determinados livros de Tobias, por exemplo. Então são livros dos quais não tem inspiração bíblica, mas eles foram acrescidos ali na Bíblia Católica. Então, nesse período de 400 anos de silêncio profético. Por que então essa imagem, ela para nós podemos interpretar, né, de Neemias 13, 4 e 30 a Malaquias
Malaquias até Lucas 1, do versículo 5 ao 25. Qual é essa ligação dessas duas informações? O que acontece aqui? Oi? Profecia e cumprimento. Então, qual que é a profecia e qual que é o cumprimento? Deus enviaria Elias. Isso, que seria o precursor do Salvador. Então, Deus enviaria Elias, precursor do Salvador. E como isso se cumpre? Se isso é profecia, como ela se cumpre? Então, João Batista. Então, João Batista é a reencarnação de Elias. Tinha as virtudes de Elias. Falava no espírito de Elias. Isso é uma questão que os espíritas trazem. Então, Elias João Batista é reencarnação, né? Fizeram a própria pergunta para João, falou que ele não era, né? Agora ele falaria no espírito de Elias, né? Então, aquele profeta Elias que falou tanto à sua nação, né? Agora há uma profecia lá em Malaquias, capítulo 3, que seria ele o mensageiro. Capítulo 4 fala de Elias, né? Que ele falaria ali no espírito de Elias. O próprio Jesus falou que João Batista seria esse Elias, né? Em Lucas capítulo 1, aliás, a profecia de chegada de João Batista ali. Então, como isso faz a gente pensar em Daniel capítulo 2? O que aconteceu em Daniel capítulo 2? Muita coisa, pastor. A estátua, o sonho. Quem sonhou? A estátua? Não, a estátua não sonha. Quem sonhou? Nabucodonosor sonha com uma estátua. E qual era a interpretação do sonho? Os reinos que viriam, exatamente. Quem interpretou, os magos? Nabucodonosor ou Daniel? Daniel. E quem deu essa interpretação para Daniel? Isso é muito importante. Isso é muito importante. Então, a interpretação daquele sonho, daquela estátua, a cabeça de ouro, tal, o peito, os braços, né? Toda aquela divisão da estátua eram reinos que seriam sucedidos, né? E como isso liga para nós os 400 anos? Hã? O cumprimento dessa profecia. Como ela foi se cumprindo? Pensando agora em Daniel capítulo 2. Como ela foi se cumprindo? Os reinos caindo e se levantando. Muito bem. Então vamos lá. Qual reino que estava em ascensão no sonho de Nabucodonosor? Babilônia. Sucedido por quem? Ele cai a Babilônia, levanta Pérsia, os Medo-Persas. Jóia. Levanta ali a Pérsia, depois ela cai, levanta-se a Grécia. Depois a Grécia cai, levanta-se Roma. Muito bem. Aí vai o cumprimento daquela profecia de Daniel capítulo 2. E a gente traz à memória esses 400 anos cumprindo a profecia do Senhor lá de Daniel capítulo 2, né? Malaquias 3:1 aqui e Lucas 1:16-17. Ambos falam desse mensageiro que é João Batista. Império Grego. Nós vemos toda a Grécia aqui, nós vamos passar rapidamente. 323, o auge ali do Império Grego, aliás, né, até o período do Império Grego ali em toda a sua expansão. Nós vimos os períodos da Grécia Antiga, né? Desde 2000 a.C., a Grécia já estava acontecendo, não como império, né? Ela estava acontecendo. Lá pré-homérico, período homérico, período arcaico, período clássico, período helenístico, nessa sequência, né? Interessante. Se você parar para pensar, qual o primeiro grande império que nos vem à cabeça quando nós estudamos a Bíblia? Isso, o Império Egípcio, né? Depois do Império Egípcio, Assírio. Depois do Império Assírio, babilônico, medo-persa, grego e o romano, que ali nós temos a citação. Eu não sei, Daniel capítulo 10. Mas pegando lá 2000, no período da Grécia lá, por quê, né? Naquele período não se levanta a Grécia, visto que estava a Grécia Antiga. Poderia se levantar, não poderia? Sim ou não? Por que não? Porque o Senhor permanece para sempre. Daniel diz algo sobre isso. O que Daniel diz sobre os reinos?
Deus levanta reinos e demove reinos, né? Qual é a palavra que norteia? Não é a única, mas a palavra que norteia o livro de Daniel. Uma palavra. Aliás, um exercício que eu queria te dizer é esse mesmo. Segura essa informação, estava muito boa essa daí. Quando você for ler um livro da Bíblia, não que nós vamos resumir um livro numa palavra. Não tem como. Ou uma carta, né? Ou um salmo, ou o livro de salmos, tal. Tantas informações. Mas uma grande coisa, quando você está estudando, principalmente um livro que é narrativo, como Daniel, né? Uma palavra deve te chamar a atenção. Qual que é a palavra? Soberania. Soberania. A grande demonstração do livro de Daniel da soberania de Deus, como é que foi? Um exemplo. Uma grande demonstração da soberania de Deus no livro de Daniel. Qual é o exemplo dela? A interpretação do sonho, exatamente, é uma delas. Qual outra? Muito clara. Vamos pensar em Daniel. Onde Daniel estava? Os reinos iam se sucedendo e Daniel mantinha-se ali, né? Pertinho ali da realeza, né? Sendo usado por Deus. Então, a soberania de Deus em manter Daniel ali e revelando todas as coisas. Então, nós temos aqui o período da Grécia Antiga, vamos passar. Nós vimos lá, olha só, as coisas acontecendo aqui na linha do tempo, né? Que nós estudamos aqui do Antigo Testamento, e as coisas acontecendo na história, visando só a Grécia Antiga, né? A época dos minoicos, micênios, dórios, né? E tudo acontecendo, enquanto isso a história de Israel acontecendo aqui. Então o pessoal estava lá no cativeiro, né? Quase voltando do cativeiro, o período clássico ali, da Grécia. Olha só que interessante, né? Às vezes nós não pensamos nisso, quando nós estudamos a Bíblia, às vezes nós pensamos que só está acontecendo a história da Bíblia. Mas está acontecendo várias coisas. É a mesma coisa que a gente aqui, não é? Nós estamos estudando a Bíblia aqui, não estamos? Outras pessoas estão fazendo outras coisas. Outras coisas estão acontecendo no mundo, né? Então é assim também como aconteceu no período bíblico, só para ficar claro para a gente e abrir a nossa mente com relação a isso. A influência da Grécia na sua democracia, filosofia, ciência, matemática, teatro, literatura, Jogos Olímpicos. Nós vimos ali a Grécia Antiga, né? E alguém interpreta essa imagem? Oi? Tá, Grécia, um país só. Antes. Sim, a Grécia Antiga. Várias polis, várias cidades. Qual a característica dessas cidades? Então era cidade-estado, ou seja, elas eram independentes. Cada um tinha o seu tipo de governo. Compensação na cultura e religião, elas se mantinham, né? E o que elas tinham em comum, mesmo sendo 158 polis diferentes? O que elas tinham em comum? A língua. Mas não havia unidade. Interessante isso, né? Não havia unidade na Grécia. E essa imagem? Vamos lá, o que diz essa imagem? Pastor, são tantas informações que eu não estou querendo resumir, né? O que estava acontecendo aqui? Guerra. Guerra. Conflitos, né? Conflito entre quem aqui em especial? Entre Esparta, né? E Atenas. Olha aqui. Essa região aqui. Tá vendo? Atenas aqui. Aqui, ó. Então, ou seja, havia essa guerra aqui, né? Dessas cidades. O que acontece? A guerra entre Esparta e Atenas até fez com que a cidade, a Grécia em si, se fortalecesse ou enfraquecesse. A guerra entre as duas cidades gregas. Enfraquecer, né? Esparta tinha um excelente exército. Atenas também tinha exército, mas ali a região do conhecimento, né? Toda aquela questão da cultura. Conflito só enfraquece, irmãos. Conflito só enfraquece. Divisão só faz mal. Essa é a questão. Era interessante, eu já disse a vocês,
que quando Esparta se aliava com Atenas para combater a Pérsia, que ainda estava em ascensão, o Império Persa, né? Eles venciam. Quando Dario ia fazer ali as suas inserções ali na Grécia, né? Tentava entrar ali, Esparta, junto com Atenas, se uniu e venciam. Pós após eles não deixarem, né, a Pérsia dominar ali, eles já se separavam. Só que ali eles entram no conflito. Aí a Tebas, né, também, que é aqui em cima aqui, Tebas domina certo tempo a Grécia, mas essa guerra chamada de Guerra do Peloponeso, essa guerra de Esparta e Atenas, enfraquece demais a Grécia. Enfraquecendo a Grécia, nós lembramos da Macedônia. O que tem na Macedônia? Tem gente lá na Macedônia. Tem grego lá na Macedônia, que não era conhecido como uma grande, né, um grande país, mas começa a se fortalecer. Vamos fortalecer o nosso exército aqui, fortalecer o nosso exército. Contudo, tem o Filipe aqui. Qual era a intenção do Filipe? Pai do Alexandre o Grande. Qual a intenção dele? Vamos unificar. Gente, a gente tem tantas polis, né? Falamos a mesma língua. Nós somos gregos. Ainda que houvesse preconceito para com a Macedônia, né? Ah, mas os macedônios, até o grego meio arcaico da Macedônia. Não, mas espera aí. Vamos nos unir. Vamos unir a Grécia num só povo. E ali nós vamos combater. Interessante isso, queridos. Essa é a ideia de Filipe. Alexandre é o seu filho, não é isso? Então ele conquista a Grécia. Filipe conquista a Grécia em 338, colocando instituindo a paz helênica, a paz entre os gregos, né? A paz macedônia foi algo que ele já instituiu na Macedônia, né? O povo gostou. Falei mesmo, gente. Se a gente se unir, o negócio fica mais forte, né? Coisa tão simples quanto essa, não é isso? Infelizmente, muitas vezes na igreja não acontece isso, né, queridos? Parece que é uma disputa de ego, né? Ao invés de se unir, o povo gosta de fazer divisão. Isso é um mal, isso é um câncer no meio da igreja, queridos. Então, essa paz macedônica e a unificação da nação. Quando ele chega com essa ideia na Grécia, dominando a Grécia, o pessoal fala, é isso mesmo, nós somos gregos, gente. Nós somos gregos, nós temos essa mesma língua, vamos nos unir. Imagina o exército de Esparta, junto com o exército de Atenas, junto com o exército da Macedônia. Olha como a gente vai ficar forte. Ficaram fortes, sim ou não? Muito forte, queridos. Não é à toa que eles passam a dominar. Olha lá, aqui era o Peloponeso, a imagem aqui do mapa, né? Todas essas regiões aqui passam a ser unidas agora. E Alexandre o Grande, filho do Filipe, fala assim, peraí, esse negócio é bom. Esse negócio é bom, acredito nisso. Criado aos pés de filósofo também, fala assim, vamos fazer o seguinte, Grécia em todo mundo. Grécia não só na Grécia, né? Grécia em todo mundo. Língua, cultura, tudo que nós temos, nós vamos implantar nesse mundo. Esse era o sonho do Alexandre. E ele sai daqui, queridos. Olha só. A viagem aqui desse homem, até chegar aqui perto das Índias aqui, para conquistar o mundo. E ele era um combatente mesmo. Ele ia. Eu estou que aqui ele enfrentou Dario em Issos, aqui 333. Dario consegue fugir, mas aqui em Gaugamela não. Aqui em Gaugamela nós temos a queda do Império Persa, 331. E ali, Império Grego no seu auge. Só que qual que era a característica do Império Grego? Eles chegavam, implantavam a sua cultura no lugar dominado. No lugar dominado, o pessoal fala cultura, teatro, né? Língua, mas nós não sabemos a língua. E agora? Como é que a gente vai conhecer esses livros todos? Precisa aprender o grego. Olha só, nem era imposição. As pessoas falam, nós queremos saber dessa cultura. Nós queremos entender da cultura grega. E isso, queridos, adotaram para si. Isso é uma característica do Império Romano, né? Pompeu, quando ele chegou em Corinto, né? Quando ele viu todas aquelas coisas, ele falou assim, peraí, eu vou adotar. Quando ele chegou na Grécia em si, né? Ele adota tudo do que é da cultura e leva para Roma. Então nós temos muitas características de Roma, né? Que não são romanas, na verdade foi adquirida do Império Grego. Alexandre o Grande conseguiu. Hoje, a matemática, né? Nós lembramos de coisas aliás, a base é a Grécia. Modos
gregos musicais, escalas musicais da Grécia, queridos. A democracia, da Grécia. Filosofia, da Grécia. Matemáticos, medicina, isso começou na Grécia. Olha isso, queridos. Alexandre conseguiu ou não? Conseguiu, queridos. Então, religião, filosofia, política, eles eram politeístas, né? Os seus pensadores e a ideia de política aí do parlamento, né? Do governo como um todo, a ideia de democracia. Então, a ideia de Grécia, aí, a Hélade, o nome antigo, deriva do nome heleno, né? Helenizar é dar o caráter grego aos conquistados ali, a sua cultura e a sua civilização. Mais 323, morre ali o Alexandre o Grande e há uma divisão no reino grego. Quem são esses? Muito bem, são generais. Cassandro, Lisímaco, Ptolomeu e Seleuco. E aí passa a dividir com seus generais. Tem os Ptolomeus ali. Alguém chama atenção para algum Ptolomeu aqui? 2, Ptolomeu II ali. O que ele fez? O que ele gostava? Gostava de escrita, gostava de livros, né? Então, nós precisamos ter uma coisa na nossa biblioteca de Alexandria, que era a parte sul ali, nós vamos mostrar no mapa. O que ele queria na biblioteca de Alexandria? A Bíblia, o Antigo Testamento em grego. E aí tem o surgimento da Septuaginta aqui, conhecida como LXX, né? A tradução dos 70, né? Então, traduziram a Bíblia, o Antigo Testamento, né? Para o grego. Agora, a Grécia, na biblioteca de Alexandria, mais conhecida, conhecimento, lembrando, conhecimento grego, o desejo pela cultura grega, agora tem Bíblia. Tem Bíblia em que idioma? Na língua grega. Então, agora, aqueles que estavam aprendendo a cultura e estavam aprendendo a língua, podiam ler o Antigo Testamento. Em grego. Chegando em todo mundo. Coincidência, queridos? Soberania, exatamente. Soberania. É isso. Deus conduzindo todas as coisas, queridos. E aí vai lá, o governo dos Ptolomeus aqui. Olha lá, então essa parte verdinha aqui, né, são os Ptolomeus. Aqui os Seleucidas. Aqui Cassandro e o Lisímaco, nessa região aqui mais acima. Olha lá, uma linha imaginária aqui de divisão, né? Domínio ptolomaico aqui embaixo, Seleucida lá em cima. Aqui, Israel, Jerusalém. Olha lá, os Seleucidas e os Ptolomeus aqui, né? Tudo isso é a divisão do Império Grego ali. Precisa decorar as datas, mas saber que houveram governantes aqui, Seleucidas, e os governantes ptolomaicos aqui na parte sul. Então, só para, voltando aqui, uma característica dos Ptolomeus em Israel. Qual era a característica deles para com o povo de Israel? Tranquilo, continue com a sua cultura, com a sua adoração, né? Continue tocando a vida de vocês, né? Nós dominamos, porque nós somos, eu sou um dos generais, né? Nós somos a descendência do general Ptolomeu, né? Então nós vamos dominar aqui Alexandria, a parte aqui ao sul, e Israel, a Palestina ali. Só que, queridos, há aquele desejo, né? Dominar, né? É o desejo do homem, né? Dominar, não é isso? Então, os Seleucidas, várias inserções, tentativas de inserções em Israel para dominar Israel, claro, para chegar a Alexandria, não é isso? Então, confrontos, né? Aqui uma certa aliança, mas tinha confronto também com Seleuco I, o Ptolomeu II com Antíoco II, Ptolomeu III com Seleuco II, Ptolomeu IV com Antíoco III. Então, havia confronto aqui entre eles, mas nunca um domínio seleucida. Aos louros aqui da vitória, ficava com os Ptolomeus. Mas em Antíoco III aqui a coisa começa a mudar. A bandeirinha de paz aqui, porque perderam, né? Aqui em Antíoco III, quando chega Ptolomeu IV, há uma conquista dos Seleucidas. E eles passam a dominar Jerusalém. Antíoco III e Seleuco IV, até então, não tinha tanta interferência assim. Mas esse Antíoco IV aqui, esse foi ruim, hein?
Esse, como diz o pessoal, isso é sangue ruim, não é isso? Olha lá, então os generais Cassandro Lisímaco, que ficou lá para a região ocidental, né? E Ptolomeu e Seleuco para a região oriental. Aí nós vamos olhar para essa divisão de Seleuco, aqui dos Seleucidas, né? Antíoco III, Seleuco IV e Antíoco IV. Olha lá. Então isso vai nos chamar a atenção. Tudo, queridos, aqui sobre Jerusalém, visando Jerusalém, né? Esse Antíoco IV aqui. O Epifanes, Deus manifesta, é o significado, né? A origem do nome ali. A epifania é uma manifestação reveladora de qualquer divindade. Mas mudaram o nome dele, né? Dando um apelido dele para Epímanes, né? Que era o louco. Alguém lembra alguns feitos de Antíoco Epifânio? Só coisa ruim. Diga. Sacrificou uma porca no altar. Que mais? Isso. Nada de se preocupar com descendência araônica lá para o sacerdote, nada disso. Ele que determinava. Que mais? Vamos pensar. Característica de Alexandre e característica de Antíoco IV. Pensando. O que Alexandre fazia? Dominava e... Isso, deixava, inclusive com Israel, ele deixou na religião deles, mas a cultura grega era impositiva? Não. As pessoas desejavam isso, né? As pessoas desejavam. Com o Antíoco era diferente. O que ele fazia? Todo mundo grego, cara. Grego. Inclusive os judeus aí. Que os Ptolomeus não fizeram nada para acabar com essa religião. Esse negócio de adoração a Deus, de Israel. Não, esse negócio não vai ter, não. Que agora vai todo mundo falar grego, todo mundo agora vai ser pagão, e todo mundo agora vai comer carne de porco, e todo mundo agora vai adorar os deuses do Olimpo. Esses são os feitos, né? Vai helenizar todo mundo, transformar em Jerusalém numa cidade grega. Negócio de ter essa cultura, esse Deus, essa adoração, não tem nada disso. Ó, o sumo sacerdote, o Ricardo falou aqui, coletar impostos, culto judaico vai ser ilegal agora. A religião é a religião grega, helênica. Altar a Zeus, né, ídolos no templo de Jerusalém, construção de altares pagãos, proibição de práticas judaicas, inclusive a circuncisão. Está proibido fazer essas coisas. Destrói as cópias das escrituras. O homem não gostava dos judeus, queridos. O homem não gostava. E o sacrifício de uma porca, como disse o André ali, foi o auge de tudo isso. Esse momento aqui. Queridos, 168 a.C. Enquanto isso, Império Grego acontecendo, né? Império Grego acontecendo. Pensando em períodos, né? Diante de tudo isso, em Jerusalém, essas coisas acontecendo, Deus levanta um homem. Quem é esse homem? Matatias. Eu pensei em dar a dica do nome dele, mas ia ficar estranho, né? Mata, né? E Tias, né? Não ia dar certo, não, né? O Matatias, queridos, o Matatias foi um sacerdote fiel. Desceram alguns oficiais, né? Mandados por Antíoco lá, e descem lá e passam a obrigar o povo a sacrificar, né, animais impuros. E chega nesse homem e fala, você vai ter que sacrificar, não vou sacrificar, vai ter que sacrificar, não vou sacrificar. Sai alguém de lá do meio lá, um judeu, e sacrifica. O Matatias, junto com seus filhos, fala assim, mas isso é contra Deus, isso é errado, não podemos aceitar, e esse homem é morto. E os oficiais que foram enviados são mortos, e eles vão para as montanhas e começa a ter um exército, né, a formação ali de um exército, por esse homem Matatias, esse homem fiel ao Senhor, que não negociava a fé. Queridos, por muito pouco, nós negociamos nossa fé. Por muito pouco. Não precisa muito. Às vezes o nosso constrangimento, o medo de pessoas, o medo da circunstância, a vergonha faz a gente negar a fé. Ah, mas se eu falar aqui, pastor, não sei o quê, mas se eu fizer isso, mas se eu fizer... Peraí, você é cristão, meu irmão. Você é cristão.
Uma mulher cristã, não, eu decidi ser uma esposa e mãe. A Bíblia diz isso. Quando chega numa reunião cheia de CEOs e conhecedoras e aquela coisa toda, mulheres estudadas, né? Chega na hora de falar, o que você é? Eu sou do lar. Hã? Do lar. O que você faz? Do lar. Sou do lar. Né? Por que não fala que você é uma mulher crente? Você é uma esposa, você é mãe. Está cuidando do seu marido, está cuidando do seu filho. Você é uma senhora idosa que entende a responsabilidade com seus netos, com seus familiares. Por que não fala assim? Por que não tem essa convicção? Por que, queridos? Por que muitas vezes nós, homens, não deixamos de ser, assim, participar de certas conversas, de certas amizades que não glorificam o Senhor? Por quê? Para manter a política do bom costume? Imagina Matatias, queridos. Chegou os oficiais, agora é obrigado. Perseguição em todo o império. É só sacrificar, Matatias. É só matar um animal impuro, não tem nada a ver. Está todo mundo fazendo isso. Mas eu não sou todo mundo. Eu não sou todo mundo. Essa é a questão. Precisamos ser firmes na nossa fé, queridos. Convictos. Ah, pastor, mas outros lugares não estão fazendo isso, mas não tem a ver com outros lugares. Exatamente. Ricardo fez uma associação, se você não ouviu aí, com os acontecimentos passados, dos 6 do passado, que negociaram, que foram negligentes, né? O povo foi levado para o cativeiro por idolatria, um dos pecados do povo. Daniel não negociou, queridos. Daniel não negociou. Misael, Ananias e Azarias, o Sadraque, Mesaque e Abdenego também não negociaram. Quem somos nós para negociar, queridos? Quem somos nós? Não vamos falar isso, pastor, porque isso aí é mexer em vespeiro. Ué? Quem que é o dono da vespa? Quem controla todas as coisas? A gente vê histórias como essa, queridos, histórias verdadeiras, né? Verídicas. A gente glorifica o Senhor. Esse homem, junto com seus filhos, João, Simão, Judas, Eleazar e Jonatas, né? Especial, vamos olhar aqui por Judas, que foi o primeiro, a descendência ali, foram fiéis ao Senhor. Nós não vamos negociar, não vamos sacrificar animal impuro, mas está dominando tudo. Os seleucidas estão dominando tudo, eles são os maiores em todo o império. Os Ptolomeus perderam já para eles. Então, gente, nós vamos ser destruídos. Então, nós vamos ser destruídos servindo ao Senhor. Nós vamos ser dessa forma. Foi considerada ali a revolta dos Macabeus, né? Começa ali uma revolta, quer dizer martelo, Maquibá, principalmente Judas, o Macabeu aqui, né? Com esse nome aqui. Em 168, Matatias começa essa revolta, mas em 165, queridos, de uma forma milagrosa. É milagrosa, queridos. Porque é Israel, queridos. Israel. Contra os Seleucidas. Antíoco, nesse momento desse embate, Antíoco foi sair para cobrar impostos, né? Em outras regiões, mandava os oficiais para Jerusalém para vencer e não venciam. Por que não venciam, queridos? Por quê? Me dê uma explicação. Israel não tinha esse exército grego, esse exército espartano. Por que eles não conseguiam vencer Israel? É isso mesmo, pode falar. Por causa de Deus. Porque Deus não deixou, a ponto de 165 aqui, esse Judas Macabeu aqui, retoma Jerusalém, purifica o templo, consagra o templo, animais puros são sacrificados, há uma festa, Hanukkah, é comemorada até hoje, né? Ela é essa dedicação ao Senhor, purificação, honra e glória ao Senhor. Esse período, né? Até o próprio Jesus participou dessa festa da dedicação, lá em João capítulo 10, versículo 22. E nós temos aqui esses homens, Judas Macabeu, sucedido por seu irmão Jonatas, depois o Simão, né? Sucede ali o Jonatas, e depois o filho de Jonatas, o João Hircano. Mas aqui em João Hircano aqui, há um fim nessa era dos Macabeus, né? Essa fidelidade a Deus, em fazer o que é certo, em honrar ao Senhor, passa de certa forma agora a ser política.
não mais essa fidelidade em servir ao Senhor. Em 135, antes de Cristo, João Hircano toma o poder, um dos filhos de Simão. Então, o neto, né, de Matatias. Então, passa da dinastia dos Macabeus para Asmoniana. Nós vamos ver o significado de Asmoniano aqui. Então, temos Matatias, 168. Macabeu, ele logo morre, vem o seu filho Judas Macabeu, 165, Jonatas, 160, Simão, 142, e João Hircano aqui, neto de Matatias, né, filho de Simão, passa a dominar ali sobre Jerusalém. Asmoniano foi o pai de Matatias, né? Então a dinastia Macabea recebeu apoio de uma seita chamada Hassidim, os piedosos. No início, os macabeus, esses Hassidins falaram assim, é isso mesmo, servir ao Senhor, firme, honrar o Senhor. São os piedosos ali, chamados de Hassidim. Que mais para frente vão ser os fariseus. Povo que quer assim, vamos cumprir a lei do Senhor. Então, esse grupo frisava a obrigação do cumprimento da lei. Depois, os fariseus vão acrescentar 613 mandamentos e acrescentar a lei do Senhor. Mais para frente a gente vai ver isso, permitindo o Senhor. Mas o João Hircano já era diferente. Lembrando que os fariseus, diferente dos saduceus, eles vão, né, para o Antigo Testamento em toda a palavra do Senhor. Os saduceus, eles já tinham uma crença um pouco diferente. Para eles, os únicos livros fiéis eram a Torá, os 5 livros do Antigo Testamento. Então, que eles não criam em anjos, né? A ideia de ressurreição, né? Então que Jesus vai falar sobre confrontar eles. Então essa doutrina vem dos saduceus. Só que os saduceus é um grupo pequeno, só que um grupo muito influente. Aí o Hircano falou assim, opa, vou estar junto com os saduceus, porque eles têm influência, vai me ajudar a governar. Aí, queridos, há um certo rompimento, né? Porque os saduceus, eles tinham esse domínio, mas eles apoiavam o governante que tiver. É igual alguns partidos que tem aí, né? Qual que é o governante que está na situação? Vamos apoiar ele. Mesmo que seja de outra ideologia. Mas agora se levantou um governante de outra situação, né? De outra ideologia. Aliás, de outra situação não. Levanta um governante da situação agora de outra ideologia. Opa, esse partido já apoia isso aqui. Porque a questão é estar no governo. João Hircano tinha essa característica. Não é à toa que ele até expande o território, né, de Israel como um todo. Só que ele passa a ter algumas atitudes complicadas. Por exemplo, ele destrói o templo dos samaritanos. Ele aumenta a tensão de judeus com samaritanos. Quem são os samaritanos? Isso, o povo do Reino do Norte, né? Porque a capital do Reino do Norte era Samaria, por isso samaritanos. E os judeus, Reino do Sul, em Jerusalém. Então, lembra lá na Grécia lá que não se unia, né? Aí o João Hircano fez questão de deixar claro, né, essa divisão entre judeus e samaritanos. Jesus fala com o samaritano, não fala? Jesus fala com Cornélio, não fala? O gentil. Jesus fala com o judeu também, não? Pois é, queridos. Governo de homens. Por isso que o Senhor permanece eternamente, né? Conquista os idumeus. Lembra dos idumeus? Os edomitas. Quem são os edomitas? Descendente de Saul? É quase isso aí. Zaul, né? Descendente de Esaú. Quem era Esaú? Irmão de Jacó? Certeza? Ah, tá. Certeza. E qual que é o problema com a descendência de Esaú? Oi? Amei Jacó, aborrecer Esaú, exatamente. Oi? O Esaú ia servir Jacó. Por quê? Que Deus falou. Uma profecia. Exatamente. Mas qual que é o problema com a descendência de Esaú, gente? Se ele é irmão de Jacó. Esaú
seria escravo de Jacó, ia servir Jacó, né? Mas qual que é o problema? Onde se deu esse problema? Isso, opa, tem lá o prato de lentilha saboroso lá, né? Que aconteceu com esse prato de lentilha, que era tão saboroso? Vendeu a primogenitura. Quem vendeu a primogenitura? Esaú. Vendeu para quem? Para Jacó, por um prato de lentilha. Isso queria dizer o quê, queridos? Ele desprezou. A primogenitura era a descendência. Esaú desprezou. É isso mesmo, pastor. Eu não estava pensando em fazer essa reflexão hoje. Pois é, queridos. Sabe? A gente vai fazendo esse puxar da história para a gente entender o todo. Então aqui, o João Hircano falou assim, peraí, todo Idumeu agora circuncida e vai ser judeu agora. Judeu mesmo, judeu verdadeiro. Então vai ter a circuncisão, vão adotar o judaísmo. Conquista do leste e Samaria. Os feitos de João Hircano, queridos. É dinastia asmoniana, né? Aqui com João Hircano, que é sucedido por Aristóbulo, seu irmão, e depois Alexandre Janeu. Só que Alexandre Janeu se casa com Salomé, queridos. Mas esse Alexandre Janeu, ele morre. E aí, como é que a Salomé vai ser o sumo sacerdote? Não tem sacerdócio feminino. E aí o filho dela, o Hircano II, passa a ser aquele que vai dominar sobre Jerusalém. Mas o João Hircano e a Salomé, eles fazem uma certa aliança com sabe, os Hassidins lá? Que deram origem depois aos fariseus. Eles fazem essa certa aliança, ou seja, do cumprimento da lei. O Aristóbulo, o outro filho de Salomé, irmão de Hircano, faz uma certa aliança com os saduceus. Briga porque um quer dominar o reino do outro ali, um quer reinar sobre Jerusalém, o outro quer reinar também. Ora Hircano está reinando, ora Aristóbulo II consegue reinar, mas aí tem um império que está crescendo. Como é que é o nome dele, o império que está crescendo? Aí o Império Romano começa a crescer. Aí aparece o Pompeu lá e falou, peraí, vamos fazer uma visita em Damasco. Chega em Damasco, tô parafraseando, tá, queridos? Ó, tá tendo briga em Jerusalém lá, 2 irmãos. Um tá querendo reinar, o outro tá querendo reinar. Aí vão fazer uma visita pro Pompeu lá. Falou, ó, Pompeu, a gente, na verdade, é a descendência aqui dos sacerdotes aqui, nós vamos ter que estar reinando, Aristóbulo II. E aí, tenta, de certa forma, assim, ter ter aprovação do Pompeu. O Aristóbulo não gosta disso, também faz esse certo acerto, né, com o Pompeu, mas Pompeu não toma parte de nenhuma das partes. Tem esse homem aqui, o Antípater, aqui, que ele fala, peraí, o Hircano II. O Hircano II, esse é o homem para ficar, né? Ele faz esse meio de campo. Aí Pompeu fala assim, olha, domínio sobre Jerusalém vai ser nosso. Mas o Antípater, você vai governar junto com Aristóbulo. Junto com o Hircano. Ok? Então tá jóia. Aristóbulo até tenta resistir, mas não consegue. Passa então Roma a dominar sobre Jerusalém. O Antípater, aqui, passa a ter um domínio, só que a característica do Antípater, ele é Idumeu. Idumeu é descendente de quem? Dos Edomitas. Quem são os Edomitas? Descendente de Esaú. O que o João Hircano fez? Obrigou todo Idumeu a circuncidar. Agora está um Antípater aqui. O período macabeu se encerra nesse tempo aqui. Esse governo judaico. Em 63, Pompeu domina, né, Jerusalém. Desde 167 aqui, 168 foi aquele período, aquele acontecimento lá com Matatias, né, esse período macabeu. Vamos pensar um pouco no Império Romano aqui, queridos. Toda essa região que circunda aqui o mar Mediterrâneo, sabe aquele mar que eu desenho aqui, igualzinho o mapa?
Então, aqui, ó, toda essa região aqui está o Império Romano. Olha só. Lembra-se da Grécia? Quando surgiu lá a Grécia Antiga, mais ou menos? Que ano lá? Vocês lembram? Mais ou menos. 2000 anos. Já tinha ideia da Grécia. Uma ideia de Roma, 753. 753. Ela vai dominar em Jerusalém 63. Querido, sabe quando eu vejo isso? Eu não sei se você percebeu a minha ênfase aqui. Sabe quando eu vejo isso? A paciência de Deus. Ao ver assim, ó, Deus é de eternidade a eternidade, não é? Não tem o controle da história? Roma vai dominar sobre Jerusalém em 63. Mas em 753 começa a crescer essa Roma antiga. Ela vai se tornar império mais para frente. E Deus tendo essa paciência. Enquanto isso, 753, o Império Grego está em ascensão. Em 760, um profeta de Israel foi designado a pregar na Síria. Quem foi ele? Que tem uma viagem no ventre de um grande peixe. O Jonas estava pregando em 760. Veja a história acontecendo. Veja a paciência do Senhor. Veja o cuidado do Senhor. Por isso, queridos, que quando a gente se desespera, nossa, ai, o que vai acontecer? Meu Deus do céu, e agora? Ei, peraí. E o Deus soberano que você fala que crê? E o Deus soberano que você fala que está no controle? Olha a paciência do Senhor, queridos. 753. Passa ali a fundação da Roma, de Roma, que na verdade, aqui são os primórdios, né? Tem ali os reis etruscos, que são os reis ali de Roma. Por que eu coloquei aqui, né? Porque mais ou menos aqui, tá vendo a região aqui, ó, do que está acontecendo? Período ainda da Terra Prometida. Olha lá. Só que esses reis, Roma não queria ser dominada, não queria ter imperador, essas coisas todas, então tem uma república romana em 509. Olha lá, aproximei um pouquinho, tá vendo? O quadro aqui da Terra Prometida. Aqui, aproximei um pouquinho aqui. Tá vendo? 722, lembra-se? O que aconteceu em 722? Samaria domina o Reino do Norte. Então, 753, Roma estava acontecendo. Olha só, queridos. Que bênção isso. Só que a República acontece em 509. Onde estava o povo de Israel em 509? Já tinha retornado. Quando que eles retornaram do cativeiro? Eu tô vendo fumacinha, tá saindo. Eu tô acreditando que é por causa do ar-condicionado, né? Fumacinha tá saindo assim da sua cabeça, assim, ó. Estamos esquentando a cuca, não é isso? Isso, ali, ó. Em 538, ali, porque 539, na verdade, o Ciro, ele está em ascensão e manda o povo retornar. Então, 538, o povo tinha retornado, né? Já tinha reconstruído o templo, que foi em 520, lembra disso? Em 509, então, República Romana. As coisas acontecendo lá na Itália. Olha lá, queridos. Rapidamente, 509 a República Romana, 499 Roma passa a ser a cidade principal ali da Itália. Roma conquista ali o sul da Itália em 272. Em 202, a região de Cartago, ao norte da África. E Roma suspende uma ação de Antíoco, que queria fazer ali em Alexandria. Roma falou não. Ou seja, se Roma está impedindo lá o Antíoco, é sinal que o Império Grego já estava, né, em decadência, caindo já, né? E ali Roma conquista Corinto, né, em 146 a.C. Olha lá, 202 a conquista de Cartago, né? Aí tem os feitos aqui de Antíoco IV, lembra-se disso? 168, 177 a revolta dos Macabeus, a conquista de Corinto, aqui pensando nas conquistas de Roma, a Bitínia, Cilícia, Cirenaica, Creta, e aqui, em 63, ao período Macabeu. Enquanto o período Macabeu estava acontecendo, Roma estava conquistando.
que é a conquista de Jerusalém em 63, e também a conquista de Chipre em 58. 400 anos de silêncio, queridos. Começa aqui. Lembra Filipe? Conquista a Grécia. Alexandre sucede Filipe. A queda do Império Persa. A morte de Alexandre. Domínio dos Ptolomeus, logo após a morte de Alexandre. Ascensão de Roma. Domínio dos Seleucidas, 198. Em 168, Antíoco IV faz toda aquela obra dele lá em Jerusalém. 167, a revolta dos Macabeus. 146, Roma conquista Corinto. Em 63, Roma conquista Jerusalém. 400 anos de silêncio. Não acabou ainda. Estamos em 63, tem mais coisa acontecendo ainda. O Império Romano dava certa liberdade aos povos conquistados. Eles estabeleciam governadores, juiz e procônsul. Colocava lá os publicanos, os cobradores de impostos. E eles falaram assim, peraí, cultura grega, religiosidade grega, vamos adotar esses deuses gregos aqui? Só vamos dar outro nome? Acontece isso hoje, queridos. Já viu? Imagens que tem num tipo de religião e no outro tipo de outra religião, só muda o nome. Ah, pastor, nunca tinha feito essa associação. Queridos, olha lá. Voltamos no quadro lá do período asmoniano, né? Dos macabeus ali. Porque nós vamos olhar para esse lado aqui, ó, 63. Lembra do Antípate? Ele se torna agora procurador da Judéia. Procurador reinava mais do que o etinarca. Etinarca era o cargo dado a Hircano II, uma província menor. Agora o Antípate, esperto, né? Maldoso, né? Falei, peraí, deixa o Hircano. Se o Hircano ficar para lá, não, você reina junto com o Hircano, Pompeu falou. Ah, então tá bom, né? Eu fico agora como procurador da Judéia. Pois é, queridos. De quem esse homem foi pai? Do Herodes. É isso mesmo, Adné. Ih, Herodes. É isso mesmo. Lembra do Herodes? Lembra dos feitos de Herodes? Um dos feitos, porque tem vários Herodes, depois nós vamos ver isso, tá? Mas um dos Herodes, o que ele fez? Chegou os reis diante dele e falou assim, olha, nasceu aí, né, Belém, alguém que a gente precisa adorar, o rei dos reis, uma estrela, né, tá nos guiando até lá. Rei, é mesmo? Onde é que é? Quando vocês acharem, falem para mim. Ele é rei dos reis? Rei? Quem é rei? Na visão de Herodes, quem é rei? Eu sou rei. É o seguinte, a criancinha que nasceu, essa criancinha está destinada a suceder o meu reino? Mata todas as crianças. Não vai ter sucessão. Poder, queridos. Olha lá, que interessante. O azul é a Grécia. O laranjinha, meio amarronzado aqui, é a Roma. Coisas acontecendo na Grécia, coisas acontecendo aqui em Roma, coisas acontecendo em Jerusalém. Assim é o nosso Deus, queridos. Esse Deus que reina eternamente. O Salmo 9 que foi lido, o Senhor permanece no seu trono eternamente. Trono que erigiu para julgar. Então pode se levantar império pós império, nação pós nação, a autoridade. Ah, pastor, esse daí não gosta de crente. Ah, pastores aí perseguem a igreja. Nós devemos adorar essas pessoas? Claro que não. Nós devemos rejeitá-las? Sim. Devemos pregar o evangelho a elas? Claro, com certeza. Mas não esquecer, queridos, que nada fugiu da soberania do nosso Deus. Nada. Sem ser semana que vem, a próxima semana, nós vamos partir de Roma. Já? Então nós fizemos a recapitulação. Vou tentar falar rápido agora, quase não saiu, né? Fizemos a recapitulação até 63. Nós vamos partir de 63. Que você já vai saber que já está o auge do Império Romano. Aí que vão surgir, lembra dos Césares?
Césares, Júlio César, né? Tá nessa época aqui. Vai estar o Pompeu, vai estar o Otávio, primeiro imperador. Aí depois a sucessão do Augusto, né? O título de Augusto. E vai estar lá. Quando você chega, né? Que você vai ver no Novo Testamento Pôncio Pilatos, Herodes. Aí depois você vai ver outro Herodes. Daqui a pouco em Atos cita outro Herodes. Por que tanto Herodes? Essa dinastia, essa descendência, né? Que vai ser desde o Antigo Testamento ali, do Império Romano, que quando Jesus chega, está em plena ascensão. Ok? Alguma pergunta, colocação? História. Eu falei para você que seria história durante esses dias do período interbíblico, mas nós estamos já chegando ao fim. 63 a.C. Ok? Sim. Pastor, sabe o que é interessante? Para estudar esse período, eu adquiri um livro chamado Período Interbíblico, mas não é uma literatura comum. Interessante isso, não é uma literatura comum. Quando você vê, você pode ver, não sei se... Quem tem Bíblia de estudo aqui? Levanta a mão. 1, 2, 3. Talvez tenha na sua Bíblia de estudo, entre os testamentos, uma base desse período, mas não é um período muito estudado, né? Vou dar uma informação para você aqui. Eu não estudei período interbíblico no seminário. Olha só, irmãos. Entendeu? Não é algo a ser estudado. Agora, quanta coisa aconteceu, não é verdade? Não estudei período interbíblico, né? Então eu fui pesquisar para poder ministrar aula aos irmãos, né? Não com o conteúdo que eu tinha. Então eu sabia desse período, mas eu fui me aprofundar mais agora, né? Então não tem, pastor, assim, uma literatura específica, a não ser esse livro, né? Período interbíblico, Enéas, eu esqueci o nome do autor, posso até trazer semana que vem, né? Mas eu quero, semana que vem, né? Você anotar, né? Você anotar todos aí. Eu quero dar para você impresso, para você ter esse período, para você ligar os 400 anos de silêncio, ok? Mas boa observação, pastor, com relação a isso, né? A apostila precisa sair, né? Precisa sair a apostila das bases da fé. Vai sair, irmãos, permitindo o Senhor, vai sair, né? Vamos orar, queridos. Senhor, obrigado por essa manhã, obrigado pela bênção de estudar a história, nunca esquecendo que o Senhor está no controle de toda ela. O Senhor quem conduz todas as coisas. O Senhor é soberano. O Senhor tem o controle da nossa vida. O Senhor tem o controle da nossa história. Está nas tuas mãos tudo o que acontece conosco, Senhor. Tudo o que vai acontecer conosco. Tudo o que vai acontecer nesse mundo. Tudo o que vai acontecer com o nosso país. Está nas tuas mãos. Nós queremos viver como cristãos que testemunham da fé, que vivem, Senhor Deus, assim como exemplos de Matatias. Cristãos que defendem a sua fé e vivem dependente do Senhor. Queremos ser como cristãos, Senhor Deus, cristãos como Daniel, que não negociaram a sua fé mesmo estando no cativeiro, Senhor. Cristãos como Esdras, que teve a sua firmeza ali em dedicar-se em estudar a palavra do Senhor. Como Neemias, obediente à tua palavra. Queremos, Senhor Deus, viver celebrando a tua glória diante dos homens, Pai. Nos ajuda a sermos servos fiéis que amam ao Senhor acima de tudo, Pai. Obrigado pela bênção de podermos estudar um período histórico, mas que em nossa vida, Senhor Deus, seja glória e honra ao Senhor em tudo que nós possamos fazer. Obrigado pelo dia de hoje. Abençoa-nos, Senhor Deus. Em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Amém, queridos.